meus amigos portugueses. Eu estava louca para ficar com vocês aí nesse dia, nessa hora, mas eu morro de medo de avião. Mas vocês estão bem intencionados comigo, hein? Gostei, muito obrigada. Adorei estar em Portugal e gostei muito de prefácio de Rei Ninho, aquele gato. Obrigada, Portugal. I love you. Boa noite, viramos aqui a página neste Jornal 2. Rita Lee acaba de editar uma autobiografia. É um livro fantástico, não tive a oportunidade de ler, acaba de me chegar à mão e hoje convidei a Rita Lee para vir, mas ela disse-me que havia duas pessoas no Porto que poderiam falar em nome dela, o Álvaro Costa e o Rui Reininho, que faz o prefácio deste livro. Rui, começo por ti. Fazer o prefácio de uma história da Rita Lee é encontrar também as histórias do GNR, as tuas histórias, numa altura de vida bem intensa. A princípio eu achei que era um bocadinho difícil eu encaixar-me aí nessas aventuras todas, porque realmente é um romanção, mais que uma novela, é um sucedâneo de aventuras. E ela percorre, de facto, desde os anos 40, desde pequenina, e tornar mesmo relações físicas e afetivas, coisas insignificantes. Tal é a quantidade de coisas que aconteceram a essa criatura, de facto. Essa criatura maravilhosa, porque eu fiquei 10 vezes mais encantado, já estava um bocado esquecido da importância da Rita Lee no Brasil e, digamos, no rock and roll global, porque ela era uma heroína do rock and roll. Porque achamos, Álvaro, que ela era só a menina do lança-perfume, só conhecemos essa parte da carreira, mas há muito mais. Ela fez uma revolução na música. Ou do banho de espuma, ou KDOE, que é um período entre os anos 70 e os anos 80, até é chamada New Wave internacional, e há ali uma série de... Mas ela começa por ser a menina mal vista. É isso, João. Esta história, como o Rui dizia, para mim é um filme. É quase um guião, está pronto. Quem quiser pegar nisto é praticamente página 2, vai ali, página 4, lembra-se do programa de rádio, página 10, lembra-se de como é que conheceu o Arnaldo, que era o fundamental dos Mutantes, que ela chama de mutas, são os mutas. É verdade, os Mutantes, banda rock que rompe com a tradição da MPB, com uma série de músicas de sucesso no Brasil. Sim, era psicadélico, crazy. Eu diria que era manicômio, não é? Crazy, as aventuras são demais. E o que é espantoso é que nessa fase do livro, tens aí, sem ela querer, ou talvez indiretamente, está ali a história do Brasil dos anos 60. Brasil, a ditadura. Asfixiado na ditadura. E com a abertura. E depois, e também até um certo confronto com aquele chamado MPB, não é? Que todos nós conhecemos. Todas aquelas figuras eram um bocadinho hostis à figura da Rita Lee. Ela foi criticada por usar as primeiras caixas de ritmo e as maquinarias todas. Diziam, isso está tirando o lugar ali ao... A história do Korg, do instrumento eletrónico. Ao baterista e toda aquela levada, aquela coisa toda. Portanto, as revoluções não se fazem sem sangue. E ela realmente verteu muito sangue, mesmo dos tombos que deu, dos palcos, dos acidentes. Há fotos aí dela no mísero estado, porque às vezes a linha dela não era o caminho, digamos, mais curto entre dois pontos. Não era uma linha reta. E ela conta isso. Ela conta tudo e com uma memória fantástica. Conta-o com uma... desprendimento. Um coração aberto, ou seja, não há medo, não há complexo. Exatamente. Não há ali, digamos, uma segunda pele. Como diria o outro, sem moralizar, não é? O outro, não é? Socializar por aí, não é? Exato. E real social. A primeira fase do livro, que é mais ou menos cronológico, é essa. É fases mutantes. É a fase do tropicalismo. Ela conta histórias com o Gilberto Gil e com o Caetano, que estão em Londres na altura. É verdade, vai visitá-los a Londres, pobre, pobreta, não é? Ficar em casa de amigos, todas aquelas aventuras que aquela gente fazia naquela geração, os anos 70, 80. Percorre realmente as décadas todas, Ampec. E há outro aspecto, e fica já o aviso para o auditório, não é para ali um pontinho vermelho. Há uma linguagem de uma criatividade. Eu sou estudante de linguística, chumbei uma vez 3 vezes seguidas. E teve a estudar, exatamente. Na Faculdade de Letras do Porto, onde o Rui foi meu companheiro.
E estou na área de professor numa história. nota de coisas que não E podemos há um contar. aspecto essencial neste livro, João, é o neologismo. Há aqui um português, há um português da Rita Lee Jones, não há, Rui? Eu acho que até uso essa palavra, neológica. Neológico, Neológica. Os brasileiros fazem muito isso, não é? A portuguesa... sim. Não, mas ela vai mais longe, João, vai mais longe. Vai muito longe, de facto. Há Inventa uma coisas- língua quase, não é, Rui? Há ali um... Ela começa com o rock and roll e vai por ali fora e de facto reinventa. Tem E depois o Rio e São Paulo e o Brasil eram visitadíssimos, não é? Está toda a pop, passa por lá, não é? Bowie, Mas por São Paulo, a MPB fica-se mais pelo Rio. Parecia um bocadinho mais carioca e ela teve essa reação de É curioso, segunda Rui. cidade, não é? É aí que eu noto ali muitas semelhanças com algumas coisas da nossa Nos geração. aconteceram, exato. O início da Vocês televisão. viviam também e vivem na segunda cidade. São Paulo também é um isso. pouco a segunda cidade neste olhar. Na sua dimensão, não é? Claro que... O centro era o Rio de Janeiro. E para a coração Rita- da MPB. O carioca estava na moda, pelo samba, por tudo, não é? E ela conta a história. Eram as estações de televisão, eram os programas do Chacrinha, era toda uma série. O Nelson Mota, Nelson Mota, Nelson que aparece muitas vezes no meio destas histórias, mas há uma ideia de alguém paulista, de alguém que vive numa cidade brutalista, não é? Que conhece, sabe como é São Paulo, é Nova Iorque dos trópicos. E só quando não é? sofre, e ela sofre bastante, ela vai presa, grávida e, enfim, e aparece-lhe a santa dela é Elis Regina, que surpreendentemente que ela achava que a Elis Regina não lhe ligava nenhuma, que achava que era uma roqueira de segunda, não é? Vai lá à esquadra interceder por ela, trazer-lhe um almoço e conseguir que ela tenha uma consulta, porque ali era difícil, aquelas palavras pagavam-se, Ela não é? A fala- censura era muito forte e ela vai dentro mesmo. Ela fala de um hipódromo feminino. Porque há muita linguagem também virada para os animais. Os animais animais são são fundamentais neste livro, não são, Rui? É uma... Do pai à família toda. não é? Exatamente, é uma libertária e toda a família A história que Jones. vocês me contavam, ela tinha uma onça. Era uma E o onça e uma pai- barata. O pai era maluco, uma barata. Conta lá essa história da onça. Acho que a família lhe pôs, quer dizer, encostaram o pai à parede, ou a onça ou nós, não é? Porque a onça tinha mordido, não é? Alguém da Exatamente. família. E o pai optou por viver numa onça. parte da casa e ficou a viver com a onça e com a barata, que alimentava, e por há visto, com Com açúcar. um dadinho de açúcar. Com dadinho. Eu não sei Portanto, que elas gostavam tanto de açúcar. Vou As começar baratas, vou a começar. domesticar as minhas baratas. E as minhas também, não é? Já agora vou aproveitar. Isso é um período depois que ela tem nos anos 70 com os Tutti Frutti, que é uma espécie já de pop que ela chama de rock carnaval. Ao carnaval. O que é isso? É manter essa pose, atitude e diálogo rock, Mas também vender, ter sucesso. Sim, mas ela mais... vai atrás do sucesso, Mas claramente. mais brazuca, ela fala, Rui, Mas o sucesso acontece-lhe. Acontece-lhe, não é- Acontece-lhe porque ela estava um pouco em contraciclo. Ela tem espetáculos que ela própria diz que Desastrosos. são desastrosos. O Rock in Rio, em que aquilo acho que correu mal, não podia correr pior. Na noite anterior andou a fazer um desporto Exatamente, qualquer andaram a que não comemorar de devia. véspera, que é uma das coisas que não sabe, Ela é o mas não Roberto fazer. Carvalho, que é fundamental, o Roberto Carvalho. E- Que é o autor e marido, o Roberto Carvalho aparece nessa fase. Música Ele- importante também Isso é fundamental. nestes sucessos todos. A Rita conta aqui uma história também, que encontramos aqui o paralelismo também com as tuas histórias. Pega num caixote com o formato do piano para ir aos Estados Unidos. Exatamente, O comprar melhor um do mundo. piano a sério. Na Não é? Melotron, não é? Contava-me o Rui também que nos tempos em que tínhamos fronteiras e precisávamos ter. Alô, Zé Fernando, também andamos aí a passar as fronteiras com o meu amigo Serjão e também com os carneatas, a gente fazia o que podia, não é? Os revoques. Na altura, comprar um piano nos Estados Unidos, no caso do Brasil, ou em Portugal, comprar uma Fender no Reino Unido, era o fim Sim, do mundo, uma porque câmara tínhamos de deck pagar foi o que eu taxas depois. trouxe. em tudo. Eu vou dar um exemplo. Aliás, eu da- passei a fronteira a dizer que não, isto não é um gravador, isto é um magnetofone. Dizia lá magnetofone. Sabes que eu escondia os discos debaixo dos assentos do comboio, ia a Londres e a Paris e depois metia-os por baixo, porque na altura nas As nossas taxas fronteiras... tornavam aquilo insuportável, não é? Os próprios discos eram perigosos. Perigosos, e eu escondia-os, isto é verdade. Ela tem uma expressão, e penso que o Luís se lembra, que é, na minha opinião, a mais interessante, que é a sua fase Carmen Mirándica. Carmen Mirándica, não é? Que era uma relação com a Carmen Que é Miranda. fantástica, a Que- Carmen Miranda. Eu acho que é de... Não sei porque é que os portugueses não acham que
Eu acho que é das artistas mais subestimadas, é uma espécie de Michael Jackson. Já temos um cultozinho em Mar de Canaveses agora à volta. Sim, mas é pouco. Finalmente, Carmen Miranda fazia os próprios fatos, ensinava as Hollywood próprias... Star, é exatamente Hollywood uma Star. estrela de Hollywood que é um Ela bocadinho conta- subestimada. Depois de estar já a falar em estrelas de Hollywood, conta uma história muito gira com o Mick Jagger e com os Rolling Ela Stones. fez uma turnê com no Brasil, eles no Brasil. quando os Stones inauguraram. Aparentemente os Spin Doctors não aqueceram o público e no dia seguinte o Mick Jagger trocou a ordem e ela abre diretamente para os Stones e consegue andar. Ela tinha uma moça que fazia no integral também. Pois. Durante cinco E não segundos. só, estava lá na altura uma Miss Brasil da época e a Carmen disse que aliás, a Rita disse que o Mick Jagger continuava com os olhos Estava abertos. grudado. Continuava com os olhos abertos, não é? Enfim, o seu conhecido interesse Comigo pelo sempre sexo gostou muito de feminino. chocolate. Brown sugar. Chocolate e brown sugar. Ela tem estes sucessos todos, mas tem uma carreira sempre de altos e baixos. E cada vez que cai é um trambolhão monumental. Era, de facto, mas de facto aquela forcinha que a fazia outra vez e ela agradece a muita gente, especialmente aos amigos, à família. E nós agradecemos também porque hoje ela até na contracapa está ligeiramente parecida com a nossa Betsy. Tá, Não é? está ali. Olha, aqui está a contracapa. Parece alguém da família Adams, não é? Tem um bocado Exatamente. isso, não é? Tem um bocado. Mas espero que esteja bem e é uma pena não estar aqui no lançamento do seu livro. Nós estamos aqui para fazer as honras da casa. Olha, nesta altura, fazer concertos já é coisa mais rara. Acho que é complicado. Ela diz que é preciso saber envelhecer. Eu julgo que ela fez no ano saber, passado uma aparição de guitarra, pelo menos na busca aqui que andei. acho que é um bocado de teria tocado. Um bocado de Marlene Dietrich no envelhecimento, no afastamento que ela acha natural e que acha próprio, enfim, da condição humana. Mas ela já vive só das memórias ou ainda é ativa? Quem é esta Rita de hoje? Pode ser que este livro eventualmente faça com que novas gerações, por exemplo, já agora a minha filha não a conhecia e eu ando há 4 ou 5 dias a ouvir música dela, não ouço mais nada. Há coisas incríveis que ela faz, versões de bossa and roll, versões dos Beatles. Há uma história que ela conta que há uma canção dos Beatles, I Love You, que ela fez I Love You para a Chuchu. E aparentemente alguém foi dizer a Yoko Ono, tenho os direitos, que aquilo queria dizer uma coisa qualquer meio sexual, não é? Então foi proibido. Mas é curioso, Rui. Eu com Ono sempre fui uma chata. Não é? É paga para isso, Rui. É paga para isso. Mesmo o Lança Perfume é uma canção sexual. Ela diz que é uma canção perfeita para veias sexuais. Se não fosse cantada com aquele tom, com aquele toque brasileiro, aquilo é uma canção de sexo, não é? Uma canção que direta, objetiva. Sexo que entra em todas as o músicas. sexo está Eu não muito vou desmentir dentro. este homem. É um sexólogo. Amor é amor. Não, mas isso é Mas ela tem uma música onde explica bem a diferença entre amor e Tem sexo. expressões na canção que são expressões sexuais, pura e simplesmente. Há uma forma no de escurinho do interpretar. cinema, não é? No escurinho do cinema, não é? O banho de espuma, Rui, por exemplo, cadê o areia e tudo mais. Em Portugal, em todo o mundo, esse período é naturalmente o mais popular. Mas o período dos Mutantes é hoje como que adorado por artistas como Beck, por exemplo, entre tantos outros. Ainda agora esta história do Jay-Z ter feito um sampler de canção dos 1111, os Mutantes já têm essa onda internacional. Tio Cid não se vai calar durante 6 anos. Mas pronto, mas parabéns. Claro. E ela conta que uma vez estava tão... Não sei se pode ser pedrada em televisão, posso dizer? Posso? Eu já disse, não? Ela foi uma mulher de excesso e conta-os Estava também. tão fora que não reconheceu David Byrne, que foi visitar ao camarim, é lá uma história, quando ela andava em Nova Iorque a fazer... Ela soube sempre reinventar os temas. Há muito pouco tempo passámos na RTP um concerto teu delicioso com violinos e um olhar mais soft para o GNR. As músicas podem ser reinventadas pelos próprios, mas vivem quando têm essa capacidade de poderem ser sempre descobertas, redescobertas. Pois aí é muito mais agradável, de facto, se conseguimos, digamos, estendê-las, não é? Um bocadinho como a massa, agora... Claro, levar a Janina ao palco. Rui, é um bocado como o streaming, ouvir de uma ponta à outra. Isso é possível. Ok, o YouTube tem muitos defeitos do ponto de vista de áudio, obviamente, não tem qualidade sonora muitas vezes. E eu
tenho que agradecer aos senhores, porque estive a semana toda a ouvir Rita Lee do primeiro ao último disco. Algo que seria impossível lá, no meio dos anos, não era possível. O alcance cultural. Ir à procura do chamado vinil perdido. Da raridade. Isso era uma coisa impossível. Nem o Harrison Ford conseguiu fazer, nem o Indiana. Nem o Indiana, isso estava fora de questão. De facto, e eu sugiro, e eu e o Rui sugerimos que leiam ouvindo. É uma nova forma de leitura. Os livros sobre música devem ser lidos ouvindo. Esta página que passou num instantinho. Acabou. Obrigado aos dois. Faltam 5 segundos. Vamos fechar com a Rita Lee. Samuel, não estava previsto, mas fechamos com o tema da Rita Lee. Este olhar para a mulher que escreveu a sua história sem complexos. Certamente uma boa leitura com boa música. Voltamos amanhã às 9h30 à RTP2. Boa noite, meus amigos. Obrigado. A todos. Lança perfume. Obrigado. Levava uma vida sossegada.